Bem, meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor, o Evangelho de Mateus. Mateus, o capítulo 6, meus irmãos. Vamos a meditar na palavra do Senhor alguns minutos. O Evangelho de Mateus, o Evangelho do rosto de leão, escrito para os judeus, para apresentar a Yeshua HaMashiach como o Messias libertador do Israel. Mateus capítulo 6, o versículo 5. Encontrou, meus irmãos? Mateus 6, verso 5. Dou leitura para a honra do Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lo peçais. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor, aqui está a tua palavra. Quebra toda coisa do segundo céu, toda atmosfera, Senhor, que está bloqueando os corações, toda dúvida, toda incredulidade, Senhor, agora no nome de Jesus Cristo, toda frequência no ar, toda ressonância, todo cor maligno, toda coisa, Senhor, que Senhor, preencher nosso coração e tirar a atenção de lo que tu queres falar nesta noite. Eu peço tua ajuda, fico, Senhor, na dependência. Eu peço tua ajuda, Senhor, e abre nossos corações. Eu sei que aqui tem gente, Senhor, que voa a terra, e como é voa a terra, Senhor, a semente vai ser lançada e eles vão a dar fruto ao 30, 60, 100 por um, oh Deus. E eu sei que tu vai fazer coisa grande, linda, maravilhosa nas vidas de nossos irmãos, Senhor. No nome do Senhor, amém e amém. Você pode assentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu sou fruto da oração. Meu pai é fruto da oração. Um pregador do Gales que foi mentor do David Wilkerson, um homem que pregou lá no Manhattan, Nova York, Broadway, que se fez famoso pelo best-seller, o livro A Cruz e o Punhal. O mentor dele, Leonard Ravenhill, ele falava: você quer saber qual é a sinal de declínio espiritual em um homem, em um ministério? Quer você saber, falava para os ministros, para os pastores, qual é a sinal do declínio, de se afastar da presença do Senhor e fracassar? Ele falava: ser negligentes com a oração. Não existe atalhos, meus irmãos.
O que Deus ajuntou, a igreja não pode separar. Jejum e oração. Muitos querem ser campeões, muitos querem ter vitória, mas não existe vitória se você não entra com as armas espirituais no terreno do inimigo e você ali luta e ganha e ali vai ser campeão. Porque a definição etimológica, a raiz da palavra campeão, é aquele que se veste de sua armadura espiritual, aquele que se cinge com as armas e vai ao campo e luta. Mas tem agora a igreja contemporânea, a igreja moderna, muitos que querem ser campeões sem ir a lutar. Não existe isso. Isso é absurdo, isso é ridículo. Muitos querem vitória, mas não querem, meus irmãos, pagar o preço. A igreja está cheia, meus irmãos, de gente que quer que outros façam a labor deles. A gente quer as bênçãos, mas não quer ao Senhor da bênção. E se Jesus, meus irmãos, sendo o Filho de Deus, Ele nos demonstrou o caminho, pagando o preço quando Ele sempre tinha que decidir alguma coisa, sempre foi de joelhos diante do Pai Celestial. Toda a história da Bíblia Sagrada tem momentos de homens que tinham comunhão com Deus, como Moisés, Davi, o profeta Elias. Muitos querem ser como o profeta Elias, mas não querem, meus irmãos, ser tratados por ele. A oração de Ana. Samuel foi o fruto do pranto de uma mulher de 10 anos. Mas como um pastor falou no Jardim Europa, o pastor Jean Carlos, ele falou que a igreja atual é a igreja do meolho, a igreja do café instantâneo, a igreja que quer tudo rápido, a igreja de micro-ondas. Mas, meus irmãos, a história da igreja está cheia de gente, meus irmãos, como David Brainerd, missionário no século XVIII, missionário nos indígenas peles vermelhas do rio Delaware, no Norte-América, meus irmãos, com tuberculose, que muitas vezes 4 dias em cavalo nas montanhas caía, meus irmãos, cuspindo pedaços dos seus rins, pedaços dos seus pulmões, e deixou os diários das suas orações, que pegou, os compilou outro grande pregador chamado Jonathan Edwards. Homens, meus irmãos, que não viveram para este mundo, viveram para a eternidade. Deus quer que nós, meus irmãos, nos deixemos levar pelo vento do Espírito do Senhor e enxerguemos as coisas do alto, meus irmãos. Aqui tem 3 coisas, meus irmãos, 3 portas para fechar na oração. A primeira porta, a porta da hipocrisia. No linguagem bíblico, meus irmãos, a palavra hipócrita, hipocrisia, vem do tempo da cultura grega, da cultura helênica. Do ramo da esfera dos atores que se colocavam máscaras. E Deus está falando através de Jesus Cristo, meus irmãos,
que a primeira coisa que nós temos que vencer, que fechar, é a hipocrisia e caminhar com singeleza, com sinceridade de coração. Eu posso enganar a você, eu posso enganar o pastor Silmar, eu posso enganar, eu posso fingir, colocar uma máscara de piedade. E muitos ficam enganados pelos dons. Mas Deus quer não somente dons, quer caráter. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, falava: tem pregadores que deveriam viver sempre no altar, porque quando baixam, quando descem, sua verdadeira natureza é exposta. Deus está interessado em ti, no teu coração, no teu caráter. Viver para a piedade. O termo grego hipócrita originalmente significava um ator que usa máscara. Ser hipócrita não é apenas falhar ocasionalmente, mas sim usar deliberadamente a religião para esconder pecados e obter vantagens. A oração, meus irmãos, muitos querem ser pregadores conhecidos, muitos querem ter um ministério de curas, de libertação, de coisas extraordinárias através da palavra de conhecimento, mas Deus chamou a todos para o ministério da intercessão. Deus chamou a seu povo para orar, buscar, ter intimidade com Ele. Vai ter versículos, atividades, disciplinas espirituais que você não vai a continuar fazendo na eternidade. E uma delas é a oração, o jejum, o estudo, a leitura da Bíblia, meus irmãos. É tempo que nós sejamos fortes, corajosos, que procuremos a face do Senhor. Como eu falei, eu sou fruto da oração. Eu quis me revelar à idade de 18 anos, fiquei revoltado com a igreja, não queria saber coisa alguma da igreja. Fizeram dano à hipocrisia da igreja. Magoou o coração da minha mãe com fofocas, com coisas da minha vida, e eu falei, revoltado e me revelando, eu vou fazer como eles estão falando, me vou conduzir ruim, vou ir à festa, vou provocar um reboliço com minha vida. Mas Deus já tinha falado 2 anos antes para meus pais, na roça, 40 quilômetros, como minha esposa falou, onde meu pai ainda não dirigia esse campo, era simplesmente um irmão, e Deus falou através de homens analfabetos, através de homens de roça, o período, o processo que tinha que acontecer com minha vida, como o inferno queria abortar os propósitos de Deus para a minha vida 2 anos antes. E 2 anos antes meus pais começaram a orar, começaram a pagar o preço, começaram a procurar a face do Senhor. E isso permitiu que eu esteja agora aqui pregando para você, fazendo a obra do Senhor. Porque os propósitos de Deus através da oração são manifestados. Meu pai, o fruto também. Meu pai não queria coisa alguma com crente. É a primeira coisa que Deus fez 3 anos antes. O pastor, presidente do campo, falando para esses irmãos da roça, da Vila Robles, falando, orem por
Um vizinho, ele não quer coisa alguma com crente, ele falou para sua mulher, para minha mãe, meu pai falou, meu irmão com 2 anos, ataque de epilepsia. Minha mãe, conhecedora das coisas do Senhor, falando para meu pai, Mário, apresenta a nosso filho Luiz Alejandro, apresenta diante da presença do Senhor. Eu não quero saber coisa de crente. Se eu sei, inclusive que você chama a Paulo, meu vizinho que eu conheço desde criança, que ele é pastor, eu vou abatir na tua face e vou deixar teu rosto muito ruim para sempre. Não quero saber coisa de crente. Minha mãe, com coragem, apresentou a meu irmão igual contra as reclamações, contra as ameaças do meu pai, e meu irmão nunca mais tive ataque de epilepsia. O segundo que Deus falou, como Deus falou. Quantos conhecem de que Deus é sobrenatural? De que Deus é poderoso? O Senhor tratou com meu pai através de um programa gravado chamado Club 700, um programa norte-americano traduzido do inglês ao espanhol da Igreja Assembleia de Deus Americana. Um dia, meu pai, 7 meses, em estado de depressão aprofundada, psiquiatras e psicólogos assistindo a ele, assessorando a ele. Depressão, 7 meses, 3 intentos de suicídio. Dava com socos no quarto escuro, socos na parede e cabeçaço na parede. E um dia minha mãe fala para mim, Mário, fica pendente do teu pai, não vai cometer uma loucura, acender o fogão e provocar um incêndio. Fica ligado com ele. Minha mãe foi fazer umas compras para a mercearia, a pequena mercearia que eles têm, comprar mercadorias. Eu ligo a televisão, pai, vou ligar a televisão, a ver se tem algum programa de esporte, alguma coisa. Não tinha nada. Um programa de crente. Falo, pai, tem aí esse programa? Eu acredito que é de crente. Deixo ali? Sim, deixa. Quando meu pai começa e eu a escutar os louvores, novamente repito, um programa americano traduzido do inglês ao espanhol. Sábado da manhã. Começa a escutar os louvores, meu pai começa a escutar os testemunhos, as coisas que Deus tinha feito em vidas destruídas pelo pecado, pelo inferno, como Deus tinha tirado gente. E começa a ficar com atenção. 1 hora depois, no estudo, vão a encerrar o programa com uma oração. Tinha um homem de preto chamado Ben Johnson. Ele vai fazer a oração final. Vai fazer a oração final, meus irmãos. Fica olhando a câmera e fala: tenho que parar minha oração, porque Deus me está entregando uma mensagem, me está revelando algo muito importante. E fala deste jeito: existe no Sul-América um país que se chama Chile, e tem uma pessoa ali que se chama Mário Antônio Rodrigues Carvajal. Você tem 7 meses em estado de depressão aprofundada, estás com psiquiatras e psicólogos, te das com socos no teu quarto a escuras, socos nas paredes e cabeçaços nas paredes, te tens tentado te suicidar 3 vezes, e o inferno quer arrasar com tua família, mas nesta hora o Senhor traz livramento para tua mente, e Ele tem propósitos grandes com tua vida. Como não acreditar então em Deus? Como não acreditar em que Ele é incrível e sobrenatural? E o terceiro, meus irmãos, já para acabar,
somente estou começando. Deus fez uma cirurgia no cérebro do meu pai. A igreja cheia, chão de terra, acima não tinha teto, tinha ninho até de passarinhos, caía a palha, bancos, igreja, não um templo como vocês têm, uma casa velha, mas estava o poder de Deus ali. Um irmão chamado Leo, ele já se tinha visto com meu pai 2 dias antes e fala: você está doente? Sim. Está com depressão? Sim. E você de onde vem? Ele fala: eu venho do Santiago do Chile. E o Senhor me mandou aqui a esta cidade de Curicó, a um ministério, não sei onde, mas o Senhor vai fazer uma mudança extraordinária de vida em uma pessoa. 2 dias depois, na mesma igreja. Esse irmão ficou com eletricidade e começou a dançar como os índios dos filmes faroés. Eu estava olhando e esse irmão... Pensei, esse irmão está louco, está doido. Quando ele vai com seus olhos fechados, meus irmãos, como um peão, dançando, trouxe a meu pai direto para o altar, fica de joelhos meu pai, esse irmão fazendo trejeitos, que se está colocando luvas, que se está colocando cofia, que se está colocando vestes de doutor, meu pai sentindo, meus irmãos, uma vacina que adormeceu todo o seu pescoço, depois umas mãos cortaram seu pescoço, tiraram seu cérebro, colocaram outro cérebro, costuraram e depois vendaram. Quando acabou o culto, o irmão falou, a esposa do pastor, o irmão Fernando, a pastora Silvia, a irmã Georgina e outra irmã, mais a irmã Nelsa, o Senhor abriu um mundo espiritual para vocês. Comentem o que o Senhor fez no irmão. Irmão Mário, quando você foi pegado pelo irmão Leo, uma luz chegou até você e esse irmão, com seus olhos fechados, essa luz dirigiu a ele para o altar. E quando esse irmão estava fazendo seus trejeitos, estavam descendo do terceiro céu instrumentos igual que uma cirurgia na clínica. Estava ele como um doutor, mas apareceram as mãos brancas do Senhor, a vacina com uma injeção para colocar anestesia. Depois essas mãos cortavam o pescoço, abriam, tiravam o cérebro comido por vermes e essas mãos brancas pegavam um prato de prata com um cérebro novo e colocavam esse cérebro em você, irmão Mário. Essas mãos brancas, santas, costuravam e depois vendavam. O Senhor fez uma cirurgia em você. Segundo porta, o portal da religiosidade. E terceiro portal que você tem que fechar, terceira porta, a porta das mágoas. Fiquem em pé, meus irmãos. A oração é uma atividade espiritual, meus irmãos. Através da oração você conquista. Através da oração você se fortalece. Através da oração chega a presença de Deus. E todos podem fazer, e todos se podem disciplinar através da oração. Deus é um Deus poderoso, meus irmãos, e suas mãos estão estendidas para você nesta noite. Pode ser que você tenha perdido suas forças, perdido a esperança,
Mas você tem que continuar perseguindo sua bênção, sua vitória, como a mulher que fala Lucas 18, que chegava cada dia diante do juiz. Você tem que ser perseverante, tem que ter insistência. Continue batendo, continue batendo, continue batendo, continue batendo, continue batendo, continue batendo. Porque a resposta vai vir. Porque a resposta vai ter. Porque milagre vai acontecer. Levanta tuas mãos e vamos orar. Senhor, nesta hora, eu te glorifico, Senhor, por esta igreja. Eu te glorifico pelo ministério do pastor Júlio Mafra, Senhor. Nossos irmãos que estão ajudando aqui na obra. Toda esta gente, Senhor, gente especial, gente boa, Senhor. Gente que são soldados, são guerreiros, oh Deus. Gente que precisa de tua mão, do teu poder, da tua força, de tua graça, Senhor. O maligno, Senhor, tem posto limites. O maligno tem posto fronteiras, Senhor. Mas agora eles vão avançar. Eles vão avançar, eles vão conquistar, eles vão vencer. Rabastrei kamaso kiama. Ritrabastei coacheia. Eu vejo rios que descem agora. Fogo de Deus. Como vento recio, Senhor. Rabacanda, rabastrei samai. Fogo de Deus desce neste lugar. A Shekinah de Deus está presente aqui agora. Sejam ativados os dons do seu Espírito Santo, Pai. Traga, Senhor, renovação, traga vigor. O DNA dos meus irmãos seja abençoado, transformado, Senhor. Os códigos genéticos, Senhor, que o maligno modificou, sejam agora transformados para a honra e glória do teu nome. E todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença, todo, Senhor, tumor, toda célula, Senhor, cancerígena, toda, bendito Deus, célula, subcélula, moléculas dos corpos, Senhor, átomos dos corpos físicos sejam ministrados com saúde agora. Todo tormento na mente, Senhor, toda confusão, vai embora no nome do Senhor. Vai ter resposta nos lares. Vai ter salvação nos lares. Filhos perdidos vão chegar aos pés do Senhor. Esposos que estão fora do redil, fora do rebanho, vão chegar. Oh Senhor, dá ordem a teus santos anjos que cheguem aos lares de nossos irmãos. Anjos, Senhor, poderosos, Senhor, com espadas desembainhadas em fogo, com lanças, machados, Senhor, javalinas, Senhor, arcos, setas. Os comandos do Senhor sejam executados agora. E todo espírito de destruição nos lares, toda briga, toda luta cai por terra agora no nome do Senhor. E este povo vai saber que Deus vai bradar do seu santo trono agora, 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 agora. Você vai conhecer que Deus está neste lugar. Rabastrei samaya trea. Urritrimas touke masoha. Levanta tuas mãos e recebe do Senhor. Rabastreca masai. Vitaminas, proteínas, saúde do terceiro céu. Poderosas ministrações, visões, sonhos. Riba hashekama. Rabakanda rabastrai samaya.
Espírito de Deus, entra por essa porta e enche este lugar com a tua fumaça, da tua glória nesta hora. Rabacanda, rabastei, samahaya. Levanta teu louvor, levanta adoração. Incrementa, acrescenta tua voz. O Pai do céu se levanta do seu trono e te quer escutar. Sejas tu limpando, Senhor, toda neurona, sistema neuronal. Sejas tu abençoando o sistema linfático, o sistema endocrino, o sistema nervoso central. Sejas tu, Senhor, a consciência, o espírito, os dons, Senhor, ativados neste povo, Pai. Os ministérios avancem, Senhor. Os departamentos conquistem, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém.